você envia sua ordem para o mercado de tal forma que ela fica apregoada, que fica pendurada, você sabe para onde ela vai? Ela vai exatamente para o book de ofertas. O book de ofertas é uma ferramenta extremamente importante, principalmente para nós que operamos day trade, operamos giro no mercado e também para os institucionais, os grandes participantes do mercado. Olha essa ferramenta importantíssima e entender o funcionamento dela que vai fazer com que você entenda mais sobre a dinâmica de movimentação dos preços do mercado e principalmente melhore os resultados. Assiste essa aula até o final, eu tenho certeza que vai clarear todas as informações e entender mais sobre essa ferramenta importantíssima que a gente usa no nosso dia a dia, que é o book de ofertas. Eu sou Alexandre Torquato, operador de fluxo no mercado de ações há mais de 10 anos. Eu opero day trade diariamente nesse mercado. Seja bem-vindo ao meu canal. Aqui eu falo exclusivamente sobre leitura de fluxo no mercado de ações. Já te convido a se inscrever nele e principalmente a me seguir lá no Instagram. Sem delongas, bora para a aula. Bom, seja bem-vindo a mais essa aula. A gente vai falar um pouquinho sobre book de ofertas, né? Essa ferramenta importantíssima, principalmente para nós que fazemos day trade. Antes da gente dar continuidade aqui, se você gosta dos meus conteúdos, eu peço que você manda um curtir aqui, principalmente se tiver dúvidas ao longo da aula, me manda aqui no campo de comentários para a gente chegar ao maior número de pessoas possível. Pois é, o book de ofertas ele é uma ferramenta que ao mesmo tempo ela é simples e ela é complexa. Como de costume, eu vou separar essa parte dessas aulas em duas. A gente vai falar um pouquinho de conceitual e vou falar um pouquinho também de prática, né? Eu vou convidar vocês para ir para minha tela aqui para a gente ver o book de ofertas literalmente na tela, todas essas dinâmicas, como é que ele funciona estruturalmente. Então, primeiramente, a parte conceitual. O book de ofertas é onde os participantes do mercado manifestam a sua intenção de compra, intenção de venda. Então é lá que eles enviam suas ordens de tal forma que elas ficam apregoadas, ou seja, a gente, através do book de ofertas, quando a gente fala essas questões de apregoadas, é que a ordem não está sendo agredida, ela está ficando passiva na estrutura do book de ofertas. Agora, um detalhe bem importante do book de ofertas, né, nessa questão de participantes com as suas intenções, é que para um leitor de fluxo, né, para um operador que opera o mercado, né, faz day trade através da leitura de fluxo, a gente tem uma informação a mais, que a gente vai ver na tela, que o book de ofertas ele te dá ali qual que é o participante que está enviando a ordem, qual que é a quantidade de papéis que ele está ofertando ou que ele está demandando e principalmente qual que é o preço. O detalhe é o que os participantes que ali operam são os mesmos que operam diariamente. Então, determinados players do mercado, eles ficam repetitivos ali na tela de tal forma que você consiga absorver como esse participante atua, que te dá uma previsibilidade de qual será o seu próximo movimento. Eu gosto de usar alguns exemplos para fazer uns comparativos, né? Então você pega um jogador de futebol, quantos dribles ele tem ali? Talvez uns 7, 8 dribles, de tal forma que quando você assiste ele várias vezes, você já aprende aqueles dribles, você já entende, você já consegue perceber, ter uma previsibilidade de qual drible aquele jogador vai fazer. Trazendo essa realidade para o mercado é praticamente a mesma coisa, né? Então um participante, né, um grande player que principalmente opera na mão, né, ele não utiliza de algoritmos, até mesmo os que operam por algoritmo a gente consegue ter essa previsibilidade, mas os que não operam, dando esse exemplo, ele opera geralmente da mesma forma, a mesma quantidade de papéis que ele apregou, a mesma forma que ele agride o book de ofertas, é uma forma repetitiva que você vai ver ele atuando da mesma forma diversas vezes ao ponto de você memorizar. Então, quando você percebe que existe um participante que ele costuma fazer preço no mercado, movimentar preço no mercado, e aí quando ele entra no book de ofertas, você percebe nitidamente, né, ele se destaca, a forma que ele opera, você já viu ele operando antes, a forma que ele envia suas ordens no mercado, você já viu ele enviando antes, de tal forma que você entende que é aquele participante que você conhece, que você está acostumado. E se aquele participante faz preço, fica muito mais fácil de você acompanhar, principalmente escorado junto da atuação dele. Então, quando a gente chama o fator previsibilidade através do book de ofertas, através das intenções que os participantes enviam suas ordens ali, te dá essa clareza, né? Você tem um track record do mercado, né, de ter assistido várias vezes esses participantes se movimentando e você consegue recordar facilmente como é que eles se movimentam e aí a gente consegue colocar isso na prática, casar lógicas operacionais, onde é que eu consigo ter sucesso ali. Eu entro junto com esse participante e ali eu consigo fazer um trade onde é que eu saio positivo justamente pela conta que eu sei como aquele participante opera.
Agora eu quero convidar vocês para ir para minha tela, onde é que eu vou mostrar essas questões na prática, né? A gente vai ver ali o book de ofertas se movimentando, os participantes enviando as suas ordens. Bora lá? Beleza, nós já estamos na tela aqui, a tela operacional, onde tem várias ferramentas. Em específico aqui tem Volume Price, book de ofertas completo, book de ofertas resumido, também conhecido como livro de preço. Temos aqui os dois Times de Trades, o completo e o por agressão, o saldo das corretoras, o saldo linha e aqui alguns gráficos, planilha de cotação. De qualquer forma, o foco aqui é somente o book de ofertas. Eu dei uma explicada bem razoável das outras ferramentas, só para entendimento. Eu tenho outras aulas que eu falo de todas essas ferramentas, mas o foco dessa aqui em específico é o book de ofertas. Então vamos direto ao book de ofertas aqui, que é o que nos interessa. Então o book de ofertas, como eu falei, é onde os participantes enviam suas ordens de forma passiva, ou seja, que elas ficam penduradas, eles ficam ali esperando que alguém as agride, né? Que alguém as execute. Então basicamente o book de ofertas aqui são 3 colunas divididas em 2 partes. Então a gente tem a primeira aqui, lado esquerdo, que são de compradores, e o lado direito de vendedores. No lado esquerdo a gente tem essas 3 colunas, agente, que é a corretora ao qual aquele participante está enviando a sua ordem. A gente tem aqui quantidade, que é a quantidade de papéis que ele está enviando ali para o mercado, no caso de compradores, quando ele está disposto a comprar, né? Quantos papéis ele está disposto a comprar. E aqui a gente tem o preço, quanto ele está disposto a pagar por aqueles papéis. E aqui na venda, mesma coisa, a gente tem aqui o agente, né? Qual corretora que ele está vendendo, qual a quantidade de papéis, qual que é o preço que ele está disposto a vender. Um detalhe importante que segue uma regra, né? De maior para o menor, no caso dos compradores, e no menor para o maior para os vendedores, né? Então essa aqui é uma estrutura do mercado, uma estrutura de book de ofertas, onde é que essa fila ela é respeitada de forma sistemática, né? A bolsa não consegue passar na frente, né? A minha ordem não pode entrar aqui na frente do 34, ela sempre vai entrar na ordem aqui atrás da fila, ou seja, é a ordem de chegada. Quem envia suas ordens vai pegar o primeiro lugar da fila. Eu escolhi esse papel bem lentinho mesmo, né? Ele tem poucos negócios aqui. Se você colocar, tem intervalo aqui de 15 segundos praticamente, sem sair nenhum negócio, para que fique mais nítido essas leituras que a gente está falando aqui. Então aqui a gente já consegue até perceber, né? Existem alguns participantes aqui que a gente escolhe algumas cores específicas, né? Chancelando o que a gente comentou agora há pouco desses participantes que a gente já conhece como é que eles operam. Por mais que tenha várias corretoras na bolsa, tem alguns participantes que eles são exclusivos de algumas corretoras. Então a gente consegue perceber que naquela corretora ali tem 2, 3 players que operam, sendo que cada um opera da sua forma, e quando ele entra no book, por poucos minutos que a gente assiste esse player, a gente consegue perceber, quase que dá um nome para ele, para saber qual que é esse player, como é que ele opera e se de fato ele tem peso, se ele desloca preço, né? Se ele historicamente ele consegue atuar no book de tal forma que o mercado assuste com ele, né? Reaja de acordo com as movimentações desse participante. Inclusive, eu vou levantar uma curiosidade aqui, vou mostrar para vocês um participante entrando no book de ofertas e a gente vai ver o preço se mexendo, né? Outros participantes vão perceber a atuação desse e eles vão começar a se movimentar. De volta aqui, deu uma acelerada no vídeo para a gente ver esse participante entrando. Então a gente tem aqui negócio saindo a 15,33, compradores dispostos a comprar, e 15,40, vendedores dispostos a vender. Aí só recordando aqui, o book é extenso, ó, ele vai até R$1 para baixo e até, se a gente for colocar os vendedores aqui, até acabar o book, R$41. Então só para a gente saber essa questão da fila, logicamente não vai sair negócio ali a 20, a 30, então tem que obedecer essa ordem. Veja bem então, ó, 15,39, 15,33 com 15,37. O participante vai entrar nesse exato segundo agora, ó. Entrou aqui, ó, 100 mil papéis, 15,40 a XP. Vamos ver como é que o mercado reage a esse participante que está enviando essa ordem aqui de 100 mil papéis a 15,40. Por enquanto a gente continua tendo os mesmos compradores aqui a 33, os mesmos vendedores a 37. Alguns participantes começaram a executar para baixo, ó. D3, 500 papéis da Votorantim, já tem o UBS vendendo aqui, outros participantes aqui, ó, Crédito, UBS 34, já perceberam que essa ordem aqui é uma ordem de tamanho relevante para esse ativo. A gente coloca aqui, o maior vendido tem 250 quilos, né, 250 mil papéis, e que de repente entrou um participante vendendo 100 mil papéis
a 15,40. É claro que existe uma série de coisas que o mercado faz, né? Ele chama de blefe, ele coloca essa ordem, mas ele não quer que execute, mas nesse caso específico que não é um blefe, então o mercado ele já começa a corresponder com essas movimentações, né? A gente tinha saído no negócio a 39 e aqui a gente tem alguns participantes já cobrindo esse participante, né? Cobrindo esse player, né? Saindo no negócio aqui a 32, a 31, forçando com que o preço se desloque para baixo, né? É como se você tirasse a conclusão que para esses 100 mil papéis serem consumidos se demanda muito tempo. Então aí entra a questão da urgência do mercado. Então alguns participantes enxergam essa ordem como uma ordem de tamanho relevante, passam na frente dela achando que possa haver uma urgência, né? Se esse participante não executar essa ordem a 40, ele perde a paciência e ele passa a ofertar a um preço mais barato. Então, a 40 ninguém quis comprar de mim, então eu vou vender a 30. E ali fica alguns minutos e também ninguém consome aqueles lotes dele, ele perde a paciência, coloca um preço mais barato ainda, 15, 20. Então nós, operadores do mercado, né, conseguimos enxergar essa ordem como uma ordem de tamanho expressivo e a gente passa na frente desse player. É claro que isso não é regra, né? Não é sempre que isso acontece, né? Existem vários contextos, várias coisas para se analisar. Às vezes uma ordem grande ela pode ser também liquidez para o mercado, mas de fato, né, de forma geral, conceitualmente, essa ordem passa essa ideia que o preço pode demorar a se deslocar e aí os participantes passam na frente igual está acontecendo como eu estou mostrando aqui. É claro que é um exemplo bem superficial, mas só para a gente ter ideia do book de ofertas, né? Essa questão que a gente comentou dele ser o lugar onde é que os participantes demonstram as suas intenções, né? Por exemplo, esse participante da XP, ele está com a intenção de vender 100 mil papéis. Aí isso, como a gente bem falou, o mercado interpreta essa ordem como uma barreira estrutural do mercado, uma barreira de book ali, que o preço possivelmente não vai ser negociada, 15,41, 15,42, e aí o mercado tende a pressionar, essa ordem pressiona o preço para baixo. Tem outros participantes que precisam vender lá, que estavam pendurados a 15,50, 15,60, olha aquela ordem e fala, poxa, não vai passar de jeito nenhum, infelizmente vou ter que vender a 15,30, vou ter que vender a 15,20. Então essa dinâmica, né, eu escolhi esse papel mais lento para a gente conseguir ver mais nitidamente como é que funciona, mas em outros papéis que o volume é muito grande, essa dinâmica é um pouco mais rápida. Passando para o lado aqui, a gente também tem um livro de ofertas também, na verdade a gente chama de livro de preços. A única diferença aqui é que ele agrupa todas as ordens no mesmo preço, sendo assim a gente não tem a informação de players, né? A gente pega todas essas ordens aqui do 31, ó, 200 mais 100, 300 papéis, ele reúne aqui a 15,31. No 30 aqui mesma coisa, ó, 3.000 mais 100 mais 200, 3.300 papéis, ele reúne aqui na faixa no 15,30. Como é um robozinho, já pulou para 29, mas de qualquer forma para a gente ter essa noção visual do book de ofertas, onde é que existe uma quantidade de ordens agrupadas e a gente consegue perceber essa barreira estrutural do book. E nós que operamos day trade através da leitura de fluxo, né, quando a gente vê essa estrutura de book de ofertas, é como se tivesse todo mundo nu. A gente consegue ver todo mundo ali. Se for um grande participante se destacando, né, por essa velocidade aqui do book de oferta, a gente consegue ver nitidamente ele se movimentar no mercado. Diferente de futuros, onde é que existem centenas de milhares de participantes, que essa dinâmica de movimentação do book de ofertas, ela é quase que imperceptível de ser percebida. Ela é quase que impossível de perceber essa movimentação, salvo as situações onde é que você faz um filtro, onde é que vai mostrar somente ordens mais relevantes, mas de qualquer forma, a gente comparando o mercado de ações com o mercado de futuros na parte de estrutura ali, book de ofertas, pela essa velocidade aqui, a gente percebe que a gente consegue ver facilmente os participantes enviando suas ordens, cancelando ou elas mesmas até sendo executadas. Viu só, o book de ofertas não é tão complicado como muitas pessoas acham, mas é uma ferramenta que a gente utiliza no dia a dia. Fazendo uma analogia, né, quando você vai colocar alguma coisa para venda, né, um veículo, por exemplo, necessariamente você olha e vê quantas pessoas estão dispostas a comprar. E no caso, se você quiser comprar também o veículo, você olha lá qual que é o valor que as pessoas estão dispostas a vender. Então o book de ofertas é basicamente como isso. A diferença é que no book de ofertas ali, o tempo todo estão acontecendo centenas de milhares de negócios por segundo, de tal forma que os grandes participantes, quando eles precisam enviar suas ordens no mercado, eles olham como é que está a liquidez do book, para ver se aquela demanda que ele está precisando está disponível, né? Se ele precisar também, mesma coisa de liquidar uma posição, se tem compradores ali disponíveis para poder absorver todas aquelas questões e ele possa impactar o mínimo possível as questões de preço e ali ele consiga
montar ou desmontar as suas posições. E o book de ofertas, ele funciona assim aqui e no mundo inteiro. A única diferença é que no Brasil ainda não é tela cega, a gente consegue ter esse plus, né, de saber quais os participantes ali, quais corretoras que estão operando no book ali e dar essa informação a mais pra gente. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se você tiver qualquer dúvida, me manda aqui no campo de comentários. Se você quiser aprofundar um pouco mais sobre leitura de fluxo mercado de ações, eu te convido a participar de um dos meus treinamentos. O link está logo na descrição. Eu te espero numa próxima aula. Te desejo sucesso. Um grande abraço.